Glória a Deus. Aleluia. Amém. Paz do Senhor, nosso irmão. Como é bom estarmos aqui, né, na presença do Senhor. E agradecendo a Deus por essa chuva maravilhosa. Até recebi um alerta no meu celular, né, sobre a chuva, mas eu falei, para a honra e glória do Senhor, eu vou estar hoje na casa dele ministrando a palavra. E agradeço aos irmãos por ter vindo, né? Então, eu vou falar aqui sobre o que o Senhor colocou no meu coração, sobre a liderança de Josué. Glória a Deus. Né? Após a morte de Moisés. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai amado, estou aqui, Senhor, ministrando, que o Senhor venha, Senhor, falar pela minha boca, que o Senhor venha, Senhor, abrir os corações, para que a Tua palavra, meu Pai, seja, meu Pai, usufruída, para que a Tua palavra, meu Pai, seja permanente aos nossos ouvidos, meu Pai. E tudo que viemos ouvir nessa noite, que não venha ficar aqui, mas que nós possamos, meu Pai, também falar às outras pessoas, meu Pai, que precisa conhecer, meu Deus, esse Deus maravilhoso que é esse Deus, Senhor. Podemos nos assentar. Amém. Vamos folhear nossas Bíblias. Lá em Josué, nós vamos meditar nessa palavra de 1 até o 9. Josué, 1 ao 9. Então, o tema da nossa pregação de hoje é um verdadeiro líder, né? Josué, irmãos, ele recebeu uma palavra de ânimo, né? Que foi a promessa. Mas para isso acontecer, era necessário que ele guardasse a palavra, né? E ter um cuidado de praticar ela todos os dias. Então, lá em Josué capítulo 1 ao 2, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, que eu vos dou aos filhos de Israel. Ele recebeu um ânimo do Senhor, né? Deus lhe estava confirmando ali a Josué uma liderança. Uma liderança, porque Josué estava muito triste após a morte de Moisés. E Deus viu isso no coração de Josué, né? Ele viu no coração de Josué uma tristeza profunda. E ali Deus estava confirmando a Josué que ele ia ser líder, assim como Moisés foi líder daquele povo de Israel, né? Deus apareceu exatamente para ele e lhe disse: olha, Moisés, olha, Josué, Moisés está morto. Você vai conduzir este povo. Vão atravessar o Jordão e vão tomar posse da terra que eu mesmo havia prometido a este povo. Né? Deus prometeu, Deus fez esta promessa, né? E Deus cumpriu. Deus estava confirmando a Josué uma liderança. Então, irmãos, Deus, ele quer confirmar também uma liderança na nossa vida, né? Todos nós somos líderes em algum lugar. Se eu trabalho, eu sou líder ali naquele ambiente. Eu sou responsável ali pelas coisas naquele ambiente. Nós somos responsáveis. Cada pessoa, não tem uma pessoa aqui neste local que não seja líder de alguma coisa, né? Precisamos
ser líderes, mas líder com excelência, né? Um pai é um líder no seu lar, uma mãe é líder com o seu marido e com os seus filhos, né? O Senhor precisa de um bom líder como pastor, um bom líder como obreiro, né? Um bom líder como diácono. Então o Senhor sempre está ali precisando de nós como uma boa liderança, assim como Ele deu a Josué. Ele quer confiar em nós, né? Deus, Ele conta com um bom líder, Ele quer fazer de você um bom líder para que o nome dele seja glorificado. Para que possamos ser um bom líder, devemos obedecer e praticar a palavra de Deus. Josué, ele recebeu essa promessa e ele estava desanimado, né? Ele estava triste com a morte de Moisés, porque Moisés, ele era uma referência para Josué. Então ali, Moisés, depois da morte de Moisés, Josué ficou muito triste. Deus viu isso no coração dele. Mas Deus falou para ele: tenha ânimo, levanta-te, porque agora é contigo, né? Deus e Josué, ele tinha tudo aquilo que Moisés deixou. Ele tinha paciência, ele tinha caráter, ele tinha confiança, ele era obediente ao Senhor. Mas quem de nós nessa vida também, em algum momento da nossa vida, nós não ficamos também tristes e desanimados? Nós somos seres humanos, nós ficamos tristes e desanimados, talvez por alguma perda no passado, por alguma frustração, quando estamos desempregados, né? Quando somos frustrados por alguém. Mas nós temos um Deus todo-poderoso que está ali do nosso lado, falando: levanta-te e anima-te, porque eu estou contigo. Aleluia. Glória. Vamos lá para Filipenses 3, 5. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Quer dizer, Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, nós devemos esquecer conflitos e tristeza que deixamos lá no passado, né? Porque hoje somos novas criaturas. Quando conhecemos Jesus, nós somos nova criatura, né? E Deus está falando que Josué, esquece, ou seja, esquece Moisés, siga para o alvo. Agora é com você. É você que vai liderar a nação de Israel, você que vai liderar este povo, né? Moisés já está morto, né? E então, e assim com a gente também, comigo, com você, né? Deus fala também: anima-se, esquece as coisas do passado, hoje é nova criatura. Se você errou, você reconheceu, pediu perdão para Deus, vamos para o alvo, vamos alcançar a salvação. Aleluia. Vamos alcançar a salvação, né? E então, irmãos, lá em Josué 1, de 3 ao 5, Glória. todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-los tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo.
Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Assim é conosco no dia de hoje. Nos nossos momentos difíceis, assim como Deus falou aqui com Josué, Ele fala com nós hoje nos nossos corações. Se você está desanimado, confie em Deus. Não olhe nem para a direita, não olhe nem para a esquerda, olhe para a frente, olhe para o alto. Porque Deus está do nosso lado. Aleluia. E se o rei dos reis está do nosso lado, por que a gente deve temer? Né? E Josué, ele entendeu o que Deus falou. Porque ele tinha referência de Moisés. Né? Ele estava andando ali lado a lado com Moisés, e ele aprendeu muito com Moisés. E Deus falou na sua fraqueza: não olhe para a direita e não olhe para a esquerda. Ou seja, se qualquer pessoa que vinha perseguir Josué, para ele não desanimar, porque Deus estava com ele. Né? Aleluia. E nós também hoje. Se alguém está desempregado, creia que Jesus vai resolver o seu problema. Se você está desanimado, está triste, está passando por qualquer tipo de provação, creia que se você confiar em Deus, se você andar certo diante de Deus, se você obedecer a palavra de Deus, Ele vai resolver o seu problema. Aleluia. Então o Senhor guarda, né? O Senhor protege, o Senhor jamais abandona seus filhos. E o mesmo Deus que foi de Josué, Ele é como aquele que hoje faz a sua vontade e pratica a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá em Isaías? Glória a Deus. Isaías 55:11. Por favor. Glória a Deus. Assim será a palavra que saiu da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Né? Então, Aleluia. aqui Deus nos está falando que o Senhor é fiel com a sua palavra. Amém. Cumpre o que prometeu. O que Deus está prometendo aqui para Josué, Ele cumpriu. Tudo aquilo que Deus falou para Josué, Ele cumpriu. E o que Deus promete para cada um de nós, Ele cumpre também na nossa vida. Aleluia. Ele cumpre para tudo aquilo que Deus promete para cada um de nós, Ele cumpre. Só que a gente devemos obedecer e praticar a palavra de Deus. Se nós olharmos para um lado e olharmos para o outro, Deus, Ele não vai prometer na nossa vida, Ele não vai cumprir na nossa vida aquilo que Ele prometeu. Você sabia que Deus Ele não cumpre? Se nós não seguir para frente, não olhar, e não confiar e não ter a fé, Deus não cumpre aquilo. Quantas pessoas deixaram de ter a promessa de Deus por falta de desobediência? Né? Então Ele alerta: eu vou cumprir, mas você tem que andar em obediência, você tem que confiar em mim. Então isso é ser um verdadeiro líder, confiar em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos para Josué novamente, só que agora a gente vai ler o versículo 6 e 7. Esforçai-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ou seja, Deus aqui, Ele sempre está batendo na mesma tecla. Não se desvie.
porque eu estou contigo Aleluia. todos os dias, Aleluia. de dia e de noite. Moisés era uma referência para Josué. E hoje Josué é uma referência para nós. Então, todo o nosso legado que a gente deixa aqui nessa terra, a gente sempre é referência para alguém. Coloque isso em mente. A gente sempre é referência para alguém. Se você anda bem vestida, se você, no que você fala, no que você escuta, no seu jeito de olhar, você é referência para alguém. As pessoas estão sempre te observando. Você pensa que não, mas desde que você sai de casa até a hora que você volta, as pessoas estão me observando o tempo inteiro. Se as pessoas estão nos observando, imagine Deus, que conhece o coração. Ele não está observando, gente? Ele não está vendo se você está sendo um ótimo líder ou um péssimo líder. Porque, irmãos, tem um líder verdadeiro e tem um líder falso. Né? E Deus conhece quem é o verdadeiro e quem é o falso. Deus fala, anima-se. Para você ser um líder, um ótimo líder, você tem que andar na minha palavra. Você tem que seguir para frente. Você tem que seguir o alvo. Né? Lá em Provérbios 3:13, Deus nos fala: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Olha que palavra maravilhosa. O que despreza, Deus vai tirar do reino dos céus. Mas o que permanece vai ter o galardão, vai ter a vida eterna. Nós viemos aqui hoje para quê? Para que Deus perdoasse os nossos pecados, né? Para que nós tenhamos a paz de Cristo no nosso coração. Porque a gente devemos ser assim. Devemos olhar para o nosso irmão com um olhar de compaixão, com um olhar de piedade, com um olhar de amor. Porque Cristo, Ele quer que a gente seja semelhante a Ele. E Ele olha para a gente como? Com um olhar de amor, com um olhar de compaixão. E devemos também orar pelos nossos irmãos e olhar para eles com um olhar de amor e com um olhar de compaixão. Olha, irmãos, quando eu saio de casa para ir para o meu serviço, que eu desço do ônibus, a partir do momento que eu desço do ônibus, cada pessoa que eu olho, eu vejo Cristo. Porque quando você vê Cristo, você tira o defeito daquela pessoa e olha com amor. Porque Deus é amor. Então eu fico ali fazendo aquela oração o tempo todo. Obrigado, Senhor. Eu te amo, Jesus. Me dê um bom trabalho. Que a minha paciente fique bem. Me dê discernimento, Senhor, para me fazer uma boa liderança nesse plantão. Porque se eu estou ali, eu estou sendo a líder daquela vida. Se você está aqui, você está sendo a líder. A líder o quê? Você está buscando a Deus para que Ele venha prover coisas boas para a sua família, né? Para Ele ver coisas boas para o seu anjo querido, para o seu irmão. Então nós estamos sempre buscando a presença de Deus. E para continuarmos com a presença de Deus, irmãos, o que a gente deve deixar? A hipocrisia, deixar a fofoca, deixar o mal olhado. Tudo isso, coisas que não agradam a Deus. Tudo isso, irmãos. Se o que não agrada a Deus agrada o adversário de Deus. Tudo aquilo que agrada o adversário de Deus não agrada a Deus. Não agrada a Deus. É por isso que Deus fala, quando a gente cai, Ele está do nosso lado e dizendo, tenha bom ânimo, porque Deus sempre nos dá esperança para alcançar a vida eterna. Vamos ler agora o 8 e o 9, para concluirmos. Josué 8 e 9. Não se apartes a tua boca e o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandeis eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o
Senhor teu Deus é contigo por onde quer que for. Mais uma vez Deus falando aqui, levanta-te e tenha bom ânimo, né? Mais uma vez Deus nos advertindo, nos levante e temos bom ânimo, porque Deus está falando para Josué aqui, né? Para ele não se apavorar, não desanimar, porque, irmãos, a gente tem lutas, né? A gente tem muitas lutas, a gente tem muitas provas na nossa vida, diariamente, né? Mas Deus fala para a gente não se apavorar, né? Não se desanimar, não entrar em desespero. Mas Deus fala para a gente sempre confiar nele, né? Porque se você está na palavra, Deus vai te guardar, Ele vai te honrar, Ele vai resolver. Deus é que resolve as coisas para nós, né? Para você ser um líder bem sucedido, você tem que obedecer e praticar a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, se um líder ser um líder exemplar, está associado à obediência e a praticar a palavra de Deus. Foi exatamente essa a instrução que Deus deu a Josué, né? A instrução que Deus deu a Josué no momento mais difícil da sua vida, né? Com a perda de Moisés, que era uma pessoa, era uma referência na vida de Josué, né? E Deus fala, seja forte e corajoso, né? E ensinai os mandamentos e a minha palavra a este povo. Deus falou para ele, para Josué, ensinai os mandamentos e a minha palavra a este povo, para que a minha promessa seja cumprida. Porque ele teve grandes batalhas, irmão. Daquele momento ali que Moisés morreu, Josué teve grandes batalhas em longa parte da sua vida. E Deus estava com ele ali em todos os momentos, né? Josué morreu com 110 anos. Com 110 anos. E todos esses anos, todas essas lutas que Deus prometeu e Deus cumpriu, porque ele passou o Rio Jordão, ele alcançou, né? Ele fez tudo aquilo que Deus estava ensinando para ele. Quando ele estava desanimando, Deus falava, levanta-te, anima-te, prossiga, porque eu sou o teu alvo. Esse povo precisa de ti, né? E ele era um bom líder. Ele aprendeu com Moisés. Ele tinha uma boa liderança, ele era obediente, ele era paciente. Tudo que um líder precisa ter. Paciência, temente a Deus e ter uma boa, assim você vai ter uma boa liderança, né? Nós como mãe, uma boa liderança para educar os nossos filhos, o marido, uma boa liderança para sustentar a casa, e é assim que Deus quer que nós sejamos com Ele, obediente, né, a Deus, né? Que a história de Josué sirva como exemplo hoje na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.